Amém? Hoje queria conversar com a igreja, compartilhar com a igreja a respeito de alguns dos males que afetam a nossa vida como pessoas nessa sociedade que nós vivemos hoje. É uma sociedade que é imediatista, que consome o prazer, que consome a satisfação dos seus anseios na distância de um simples clique ou de um tocar de uma tela, né? E existem duas coisas que a gente precisa considerar antes de começarmos a falar sobre o nosso tema de hoje. E a primeira delas é a saudade. E saudade, ela é uma palavra que expressa algo que se foi, sobre o qual já não podemos ter controle. E a outra palavra é a palavra ansiedade, que ela expressa algo que está por vir, mas que também nós não temos controle algum. E a nossa sociedade hoje, ela vive basicamente nesses dois termos. Ou ela sente falta daquilo que perdeu, ou ela anseia aquilo que ainda não tem. Ou ela vive preocupada com o seu amanhã. E um ponto que chama a atenção nesse texto, que a gente vai compartilhar hoje, o texto de Daniel, capítulo 2, é exatamente como as pessoas respondem de maneiras diferentes à sua ansiedade. Hoje eu vou falar especificamente sobre a preocupação, sobre a ansiedade pelo nosso futuro. Então eu te chamei como um tema para o nosso estudo de hoje, né? Que é a certeza da incerteza. E o texto de hoje, ele fala sobre um rei. Basicamente é a história de um rei, que ele tem um sonho durante a madrugada, e aí ele acorda preocupado com qual seria o significado desse sonho. E de tanta preocupação que ele tem, ele emite um decreto, para que todos os sábios daquele reino viessem até ele para dar a interpretação daquele sonho. E aí a primeira pergunta, a pergunta natural é: qual que foi o sonho? Não, eu não vou falar o sonho. Vocês têm que me dizer o meu sonho e depois tem que dizer qual é a interpretação do sonho. Logicamente, aqueles sábios entraram em desespero e o rei então pega e fala assim: se vocês não me derem a interpretação desse sonho, eu vou mandar matar todos vocês. E no meio desse contexto todo a gente encontra Daniel. Como um dos sábios do reino da Babilônia, Daniel estava também incluso nessa sentença. Então, queria começar com vocês com a leitura desse texto. A gente vai ler apenas a partir do verso 13, e a gente vai até o verso 23. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias.
e lhes pediu que lhe rogassem ao Deus dos céus que lhe tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Bom, então a gente vê logo de cara, né? Daniel sabendo da notícia do decreto do rei, que basicamente determinava a morte dele. E a gente vê no versículo 13, a gente vê o seguinte: e assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. A primeira pessoa que a gente vê que está dando uma resposta à ansiedade é o próprio rei. Por quê? Porque ele tem um sonho e ele se deixa perturbar por este sonho, por essa preocupação, ao ponto de convocar todos os sábios para que lhe dessem não somente a interpretação, mas também falasse qual foi o sonho que ele teve. E o que a gente vê é que esse rei está dando a resposta padrão. E qual é essa resposta padrão? A ansiedade. É o desespero. É agir pelo seu ímpeto. É dar a resposta que te vem primeiro à mente. É você expressar aquela sensação de vou fazer o que tiver que ser feito para resolver o meu problema, para acalmar o meu coração. E é triste quando a gente para pensar que muitas das vezes nós, como cristãos, conhecedores de um Deus que é todo poderoso, damos esse mesmo tipo de resposta diante das situações da nossa vida. É o desemprego que está chegando. Meu Deus, já começa a se desesperar, já não dorme à noite, já entra em pânico, já começa a perder a paz. Ou então é uma doença que veio de repente. E de qualquer forma a gente começa a ser afetado pela situação que está cercando a gente, e a gente dá essa resposta de desespero. Só que essa não é a resposta que vai trazer a paz para o nosso coração. Esse não é a solução do problema. Quando nós nos entregamos ao desespero, quando nós nos deixamos ser guiados pelo desespero, tudo que a gente vai encontrar é desespero. Se eu tivesse me entregue ao desespero quando os meus primeiros fios de cabelo tivessem começado a cair, só que eu não tinha controle nenhum sobre isso. Então eu me juntei a eles. A pergunta é: o que tem te roubado a paz? Qual a preocupação que ocupa a tua mente, que ocupa o teu coração durante a noite? Quando você está sozinho com os teus pensamentos, quando você para pensar no seu dia de amanhã,
O que tem governado sobre ti? Se a tua resposta hoje é o desespero, eu quero, junto com o texto de hoje, trazer para você uma nova luz, uma nova resposta, um caminho melhor, um meio de você encontrar paz no meio das suas incertezas. Quando a gente só tem o desespero guiando a gente, quando as nossas frustrações, quando as nossas incertezas guiam a gente, o que acontece é que nós somos levados para baixo com isso. Exemplo clássico, né? Pedro caminhando sobre as águas. A gente vê lá em Mateus 14:30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Ele estava caminhando, estava de boa. E aí ele começa a prestar atenção não em Jesus que estava à frente dele, mas para o lado, para as ondas, para o vento, para as circunstâncias, para o terreno onde ele estava pisando, que não era nada certo. E aí ele começa a afundar. Então, quando nós somos guiados pelo desespero das nossas situações, nós vamos afundar. Amém? Então não deixe que as ondas te engulam. Não se deixe afundar, né? Há um caminho melhor. Versículos 14 ao 18. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que eles e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Olha que interessante, a gente vê Daniel sabendo que estava ali determinado para eles e para os demais sábios da Babilônia a morte. E o que ele faz? Se levanta e vai ao encontro do comandante da guarda do rei. E o que o comandante da guarda do rei estava fazendo? Se preparando para executar os sábios. À primeira vista, isso pode parecer até uma espécie de suicídio, né? Pô, Daniel surtou, né? Imagina assim, ó, estão querendo te matar ali, então vou lá perguntar. Vai. Ele estava ciente desse risco. Ele sabia exatamente o que o comandante da guarda do rei tinha como objetivo naquele dia. Quais eram as ordens que aquele homem tinha. E mesmo assim, Daniel se levanta e vai até ao encontro desse homem. E ele vai com o objetivo de perguntar o porquê da emissão desse decreto. Só que o detalhe nesse texto é que a Bíblia não fala que Daniel vai a esse encontro despreparado e de qualquer jeito. A Bíblia diz o seguinte, que Daniel foi ao encontro desse homem com sabedoria e bom senso. Sabedoria, né, basicamente é conhecimento em prática. É o quanto daquilo que você conhece, você é capaz de colocar em prática.
E bom senso é saber discernir as situações. Bom senso é quando você entende que você não vem à igreja com roupa de praia, assim como você não deve ir à praia com roupas que você usa na igreja. Bom senso é você ter a sensatez de agir de acordo com a ocasião. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que Daniel ele vai ao encontro do comandante armado de sabedoria e de bom senso. Tá, mas por que isso é importante? Isso é importante porque assim, quando eu leio que Daniel foi munido de sabedoria e de bom senso, em outras palavras quer dizer que Daniel não meteu o louco. Daniel não foi ao encontro daquele rei surtado. Pelo contrário, Daniel sabia o risco que ele estava correndo. Sabia que aquele homem estava se preparando para matar os sábios, que ele, sendo um sábio, seria morto. Mas Daniel também sabia o Deus a quem ele servia. Daniel também conhecia o poder desse Deus. E Daniel também tinha o discernimento, ele tinha o bom senso de entender que, ainda que ele morresse ali, ele não deixaria de confiar no seu Deus. Então ele colocou tudo isso numa balança e falou assim, ó, o risco de morrer é pequeno. Se morrer, morrerei. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram para fornalha, e quando antes de chegar a ser mandado para a fornalha, o rei falou assim, ó, tá aqui a última chance, se dobrem. E eles falaram assim, ó, nosso Deus ele é poderoso para nos livrar da fornalha, mas saiba, ó Deus, que se não nos livrar, nem ainda assim nos prostraremos diante de ti. Eu e você precisamos ter esse discernimento. Precisamos ter essa sabedoria no dia a dia. Diante das situações, diante das frustrações, das nossas dores, das nossas preocupações. E diante disso, dá uma resposta de fé. Dá uma resposta de confiança. Dar uma resposta de certeza. O comandante ele fala então o porquê do decreto. E olha que nas palavras de Daniel, quando ele pergunta, ele fala assim, por que um decreto tão rígido? Quer dizer que ele, de alguma forma, ele considerava aquele decreto injusto. Ele considerava que aquilo não tinha uma razão fundada para acontecer. Só que quando ele ouve o motivo do decreto, você não vê Daniel esperneando, você não vê Daniel questionando, você não vê Daniel fazendo protestos, mas você vê Daniel fazendo o seguinte, anunciando para aquele rei. Ele vai então ao encontro do rei e, em fé, tendo no seu coração a confiança no Deus a quem ele servia, ele fala assim, ó, me dá um prazo e eu vou te trazer a interpretação. Existiam garantias? Daniel sabia, tinha ali uma promissória de Deus falando que lhe daria a interpretação? Existia. Uma fé verdadeira, fundada
no Deus vivo a quem ele servia. Então eu pergunto novamente, a tua primeira resposta tem sido o desespero? Ou hoje você pode responder como Daniel, em fé? Responder baseando-se no firme fundamento da fé. A certeza das coisas que não podem se ver. Qual é a tua resposta? Daniel sai, depois de ter falado com o rei. E aí ele volta para casa, onde encontra os seus amigos. Eu sempre esqueço o nome deles. Ananias, Misael e Azarias. E aí ele conta tudo o que aconteceu, contou o problema para eles e pede para que eles orem com ele. Nós somos chamados para ser aqueles que intercedem. Nós somos chamados para ser aqueles que nós podemos compartilhar um com o outro, que podem dobrar os joelhos junto com o que está sofrendo, que podem clamar e chorar junto com aquele que está chorando. E quantos de nós têm respondido a esse chamado? Quanto da tua oração tem sido uma intercessão? Será que a nossa oração hoje ela tem sido egoísta? No sentido de que eu consigo apenas orar por mim mesmo? Que eu consigo apenas pensar na minha dor? Que eu consigo apenas centrar todas as minhas palavras na minha necessidade? Alguma vez nós já deixamos de lado aquilo que nós precisamos pedir para pedir somente pelo outro? Quando foi que você serviu o teu irmão com a tua oração? Quando foi que você tirou o teu propósito, a tua dor do centro e colocou o teu irmão à frente? Nós precisamos ser intercessores. Nós precisamos ser aqueles que intercedem. O Daniel, ele sabia exatamente em quem ele confiava. Ele seguiu o que o salmista falava que ele deveria seguir. O provérbio 3, 5 a 7, desculpa. Que diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Daniel, ele foi até o rei com isso no coração, confiando no Senhor. E quando ele sai dali, ele busca apoio nos seus irmãos. Será que eu e você somos aqueles que estão dispostos a orar juntos? A gente precisa viver essa realidade como igreja. Nós precisamos nos colocar nesse lugar como igreja. A igreja não é sobre você, mas é sobre o corpo de Cristo.
Ser igreja é fazer parte de um corpo. É você compartilhar da dor do próximo. É você, sendo mão, ser aquele que vai cuidar da ferida da perna. Então, que nós possamos aprender, né, a viver como intercessores, como aqueles que encorajam, como aqueles que dão ânimo, como aqueles que socorrem, como aqueles que clamam, como aqueles que tratam as feridas, que curam os doentes. Amém? Diante das nossas incertezas, as duas primeiras ações que a gente precisa aprender com Daniel é o seguinte: a nossa primeira decisão precisa ser confiar em Deus, e a nossa primeira ação precisa ser orar. Isso quer dizer que primeiro eu preciso decidir que eu vou confiar em Deus. A fé, ela é lógica. Crer significa uma decisão. Nenhum anjo desceu do céu e falou para Daniel: ó, Daniel, fala isso. Mas Daniel simplesmente decidiu em seu coração que ia confiar a sua vida ao Deus a quem ele servia. Segundo, Daniel saiu dali e foi orar. Daniel não traçou nenhum plano. Daniel não escreveu o sonho do rei que ele achava que fosse. Daniel não tentou armar um plano para descobrir qual era o sonho do rei. Daniel não fez nada disso. Daniel foi orar. Então a tua primeira decisão precisa ser confiar. A segunda, orar. Amém, igreja? E reforçando, somos chamados para ser intercessores. Jesus intercedeu na cruz, e nós devemos interceder uns pelos outros enquanto carregamos a nossa cruz. Essa verdade a gente viu na vida de Jesus. A gente viu na vida de Estevão, que enquanto apedrejado, pediu por misericórdia para aqueles que lançavam pedras neles. E nós, como temos intercedido? Outro ponto que a gente pode aprender também, nessa porção de texto. Daniel, ele não se preocupou com a injustiça daquele decreto, mas ele entendeu uma coisa, que ainda que o decreto fosse injusto, se ele não cumprisse ou não satisfizesse a condição que o decreto do rei dava, ele era digno de morte. Então, quando ele vai orar a Deus com seus amigos, ele fala para Deus que ele clama a Deus que Deus tenha misericórdia. E misericórdia é você não receber o castigo que você é digno. Então Daniel, ele entendeu que apesar de injusto, apesar de que ser um decreto muito louco, ele entendeu que se ele não fizesse, ele estava ali sobre uma condenação. E aí ele clama por misericórdia. Por que eu estou trazendo isso para nós? Porque quando nós decidimos confiar em Deus, quando nós oramos a Deus, não é sobre merecimento. Não é sobre o estado que você está, ou o que você fez, ou como você é bom, ou ainda como você é culpado. Mas é sobre graça e misericórdia. Então, quando nós confiamos em Deus, tira da equação todo o mérito e coloca apenas Deus. Você pode confiar, você pode descansar, porque isso não está em você,
Isso não é sobre você, isso não é sobre mim, mas é sobre o Deus a quem nós servimos. E essas misericórdias de Deus é algo extraordinário. A Bíblia fala, Lamentações 3, de 21 a 23. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Coloca a tua esperança na misericórdia do Senhor. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você tem um Deus que é misericordioso, você tem um Deus que te ama, e você tem um Deus que é fiel. Por que se deixar governar pelo desespero? Por que confiar na tua sabedoria? Por que confiar em você que é falho? Quando você tem esse Deus pronto para te ouvir. Então, coloque a tua vida, coloque sempre a tua esperança nas fidelidades do nosso Deus. No Deus a quem você serve. O que você precisa? É direção para amanhã? É uma resposta para um problema? É segurança em meio à insegurança? Coloca a tua esperança em Deus. Ele vai te dar o livramento. Ele vai te mostrar a fidelidade dele. Ele vai te salvar. Amém? Versículo 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. A resposta que Daniel tanto precisava, lembrando, essa resposta era a interpretação do sonho e o sonho. Veio quando? À noite, numa visão, num sonho. Quando você coloca a tua confiança em Deus, quando você conhece Deus, quando você experimenta de formas práticas o Deus a que você serve, você acaba, de uma forma ou de outra, você vai acabar como Daniel, dormindo e sonhando. Cara, Daniel estava à véspera da sua morte. O que ele estava fazendo? Dormindo. Tipo Jesus no barco. E o que nós estamos fazendo? Perdendo noite de sono. Nos preocupando, traçando planos, tentando estratégias. Quando tudo que Deus quer é nos encontrar descansando nele, confiando nele. A resposta de Deus veio à noite e encontrou um Daniel despreocupado. Encontrou um Daniel que era capaz de dormir. Um Daniel que conhecia o Deus a quem ele servia. E que, repito, que se não fosse dado a ele o livramento, estava disposto a confiar até o fim. Isso é tão importante, porque vezes após vezes nós vemos Deus, assim, poeticamente falando, né? Você vê Deus no Antigo Testamento por diversas vezes. Se você interpretar, você vai ver ele diversas vezes magoado, triste com Israel. Tudo porque Israel decide confiar em outros deuses. Decide confiar em outras nações. Decide confiar em si mesmo, ao invés de confiar nele. E você vê que Deus, vez após vez, chama Israel. Busca Israel. Mas Israel não consegue
confiar no Deus a quem ele serve. Será que nós temos sido como Israel? Aqueles que não conseguem confiar no Deus a quem serve? Aqueles que buscam se apoiar no recurso financeiro, em conhecimento, em poder, em amigos, família, ao invés de confiar no Deus a quem nós servimos? Será que nós temos dado esse tipo de resposta ao amor de Deus? Durma como Daniel, descanse, confia no Senhor a quem você serve. Entrega as tuas preocupações, entrega as tuas dores, entrega o teu futuro, entrega a tua vida definitivamente nas mãos de Deus. Não faça de Deus um simples amuleto que pode ou não funcionar. Faça dele a tua certeza. Faça dele o teu tudo. E você vai encontrar essa paz que Daniel tinha. E quando finalmente Daniel recebe essa resposta, a interpretação do sonho, ele louva a Deus. Ou seja, ele reconhece que tudo vem dele. Então, quando você vê a resposta de Deus na sua vida, lembra-te, tudo veio dele, tudo vem dele. A capacitação, o poder, a sabedoria, tudo nós recebemos dele. Não deixe que o teu ego tome o lugar do teu Deus. Não deixe que você tenha a sensação de que você fez algo, de que você conquistou algo, que você foi de alguma forma sábio, mas pensa, eu recebi de Deus. E louve ao Senhor. Amém? Com licença. Versículos 20 a 23. E disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que já nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Esse louvor de Daniel é muito interessante, porque ele vai dar para a gente algumas lições muito importantes sobre como nós podemos dar essa resposta, ou por que nós podemos dar essa resposta como a de Daniel. E o primeiro que eu quero chamar a atenção é que Daniel, ele reconhece que o Deus a quem ele serve, ele tem toda a sabedoria e poder. Ou seja, Daniel sabia que qualquer conhecimento, qualquer dom, qualquer conhecimento que ele precisasse, estaria com certeza disponível em Deus. E ainda mais, Daniel entendia que o poder para concretizar qualquer coisa, com certeza estaria em Deus. E aí estamos nós, com muitas questões, com N problemas, e tudo que a gente precisa saber, como Daniel, é que o nosso Deus, ele tem sabedoria e
poder. Isso precisa ser algo prático na nossa vida. Isso precisa ser algo verdadeiro no nosso dia a dia. Quer dizer que diante da minha incerteza, eu sei que eu tenho um Deus que tem toda a sabedoria e conhecimento. E ainda mais um Deus que é todo poderoso, que pode fazer todas as coisas. Que aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não sei, com certeza Ele sabe e pode. Esse é o nosso Deus. E esse é o Deus a quem Daniel tinha certeza absoluta que é a quem ele servia. Então você e eu precisamos ter essa mesma consciência. Essa mesma figura, esse mesmo retrato de quem é o nosso Deus. Porque caso contrário, a gente vai se desesperar. Nós vamos buscar as nossas soluções, nós vamos buscar o nosso entendimento. E vai dar ruim. Segundo, ele sabia o seguinte, que o Deus a quem ele servia tinha o total domínio sobre todas as coisas. Jó, quando ele estava ali finalmente ouvindo a resposta de Deus sobre todos os seus muitos questionamentos, ele ouve o seguinte de Deus: onde é que você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Em outras palavras, Deus estava dando uma lição de moral ali em Jó, tremenda, né? Falou assim, ó, tá, quem é que você acha que sustenta essa terra que você está? Quem sustenta todas as coisas? Quem estabeleceu sol e lua? Quem falou dia e noite para que existisse? E aí você acha que esse caos que você está não me deve obediência? Até mesmo a pior das piores situações obedecem ao Deus do universo, ao Deus de todas as coisas. Então não pense você que você está no meio do descontrole, mas você está debaixo do controle e da mão de Deus. Não se desespere. Nosso Deus, Ele domina sobre todas as coisas. Ele tem um domínio completo. É Ele que fala assim, ó, mar, vem até aqui. E aí Ele obedece. É Ele quem diz que dia e noite jamais cessarão até aquele dia. E tudo lhe obedece. Você pode confiar nesse Deus. Você precisa confiar em Deus. Então, para as tuas muitas incertezas, responda com o Deus a quem você serve. Responda com o Deus que te ama. Responda com o Deus que é fiel. E você vai encontrar paz para o teu coração. Você vai encontrar liberdade dessa cadeia de desespero que nos cerca. As nossas incertezas, elas encontram a certeza no nosso Deus. Então, deixa que as tuas incertezas se transformem na certeza que é o Deus a quem você serve. Pense nisso e viva bem. Pratique e viva eternamente. Amém? Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade. Nós te louvamos porque tu és esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que tem tudo, Senhor, debaixo do seu domínio.
nossos olhos possam, Deus, aprender a confiar em Ti, Senhor. Que nós saibamos descansar em Ti, Senhor. Que nós possamos entender que Tu és um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é fiel, um Deus que nunca falhou e nunca vai falhar. E nós Te louvamos pela Tua fidelidade, nós Te louvamos pelo Teu amor, Senhor. E Te pedimos, Senhor, acalma o nosso coração, Senhor. Acalma, Senhor, a nossa alma e tira de nós, Senhor, todo desespero, toda angústia, toda incerteza, Senhor. E nos deixa olhar para Ti, Senhor. Nos deixa, Senhor, Te enxergar, Senhor, além, Pai. E que nada roube o Teu lugar nos nossos corações. Que nada, Senhor, tire, Senhor, de nós, Pai, a Tua presença, Senhor, a Tua soberania, Deus. Mas que nós possamos nos render a Ti, Senhor, em fé e em obediência, Senhor. E encontrar, Senhor, a paz que vem de Ti, Senhor. Encontrar a certeza que somente em Ti existe. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus.